dia, família! Feliz sexta-feira para você! Que bom ter você por aqui, que bom começar esse dia contigo aí. Expectativa altíssima para aquilo que Deus vai fazer no nosso meio nesse dia. Eu espero que você esteja se preparando para estar com a gente hoje, no início da nossa conferência do Espírito Santo. Vai ser bênção, bênção demais. Hoje eu quero olhar contigo não um, mas dois versículos na sua Bíblia. Estamos em Provérbios capítulo 16 e tem uma porção de provérbios, são 4 versículos, que falam sobre mais ou menos o mesmo tema e conectam a sabedoria com uma atitude, um jeito de ser que é interessante a gente parar para pensar. E nós vamos, como sempre, descascar ele, descascar o nosso entendimento, aprofundar o nosso entendimento sobre como a sabedoria deve conectar com a nossa forma de falar e como a nossa forma de falar conecta com a possibilidade de pessoas aprenderem através da nossa sabedoria. Vamos juntos para o versículo 21 e o versículo 23 de Provérbios, capítulo 16. Por quê? Porque o 21, 22, 23 e 24, todos falam da mesma coisa. Eu vou ler do 21 ao 24 para você entender, daí nós vamos descascar o 21 e o 23, tá bom? Vamos lá. Provérbios 16, de 21 a 24. Vamos dar uma olhadinha rapidinho para você ver como tudo está falando do mesmo tema. Olha só. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala, presta atenção, ó, quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte da vida, mas para aqueles que o têm. Mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina com a sua boca, ó, fala, boca, os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, tem palavras, tem lábios, tem boca, tem ensino, tem instrução, tem fala, tá? Então, está falando aqui sobre a sabedoria sendo comunicada da forma correta para gerar um resultado bom. Porque quantos sabem que você pode até mesmo estar certo, mas falar do jeito errado? Né? Às vezes num argumento, né? numa conversa mais acalentada, você pode até estar falando a coisa certa, mas falando do jeito errado. E aí você se torna errado, a pessoa né, não ouve, não consegue conectar com o que você está falando, porque você está falando a coisa certa, mas do jeito errado, com a atitude errada, com o tom de voz errado, né? E aí a pessoa se fecha não por aquilo que você está falando, não pela essência do que você falou, mas pela forma com a qual você falou, que talvez, vou dar um exemplo aqui, né, colocou a pessoa num modo de se defender, porque se sentiu atacado, não pela verdade, mas pela forma que você falou, e aí a pessoa rejeita o que você falou, por causa do jeito que você falou, e aí gera um problema. Então não é só estar certo, não é só ter conhecimento, é saber comunicar esse entendimento na hora certa, do jeito certo, com a atitude certa, para que possa acontecer entendimento e aprendizado por quem ouve. Então agora vamos para o 21 e para o 23 para a gente ver isso um pouquinho mais a fundo. 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio, olha aqui, não é só falar, é com equilíbrio, promove a instrução. Olha só. O sábio de coração ele é considerado prudente. Isso é legal, você sabe no coração, onde ninguém vê, né? Lá o coração, ninguém vê o que se passa dentro do coração. É considerado uma pessoa prudente, legal. Mas quem fala com equilíbrio promove a instrução dos outros. Outra forma da gente talvez interpretar seria assim, cara, ser sábio é muito bom, mas poder comunicar essa sabedoria também com sabedoria, que é chamado de equilíbrio, mas poder comunicar isso também é melhor ainda, porque aí não é só você que é sábio no seu coração, mas você promove a instrução para as pessoas ao seu redor. Então, primeiro ponto, eu ser sábio,
Sabe, no meu coração, aqui dentro, cara, tô aprendendo, tô mudando coisas. Isso é muito, muito bom. Você vai ser considerado prudente. Mas quando você consegue daí pegar o que está aqui dentro e colocar para fora com equilíbrio, com sabedoria, com discernimento, sabe? Aí você não somente encheu o seu coração de sabedoria, mas você pode ser usado para encher o coração de outras pessoas também. Mas tem um jeito de se fazer isso. Tem uma forma de se fazer isso, né? E não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser com arrogância, né? Tem gente que, cara, aprende um negócio e aí agora se acham o rei da cocada preta, né? A gente tem uma piada no meio de seminaristas e professores, principalmente professores de seminário, e a piada é mais ou menos assim, que demora 4 anos para o cara fazer um seminário teológico, ok? Em média, 4 anos. Faculdade, né? De teologia. E para alguns demora uns 10 anos para o cara perceber que ele não é grande coisa. Porque o cara sai formado em teologia, o cara quer ensinar todo mundo, dar aula para todo mundo, quer corrigir o pastor, o cara sai assim, eu sou formado em teologia, né? Cheio de si. E às vezes o cara demora 4 anos para formar, mas 10 anos para perceber que, cara, que bom que você se formou em teologia, mas você não é melhor do que ninguém. Pelo contrário, se o teu coração está cheio de orgulho, você ainda não entendeu a base da teologia. Não entendeu o começo, né, da sabedoria, que é o temor do Senhor. Então, sábio de coração é considerado prudente. Mas quem fala com equilíbrio promove a instrução nos outros. Ele traz para si a sabedoria, ele é considerado prudente, e aí ele sabe falar do jeito certo, falar de uma forma que a pessoa entenda e promove, então, entendimento ou instrução. Aqui cabe uma frase muito importante sobre a comunicação, que quando você está tentando ensinar, existe uma máxima da comunicação que diz assim: a comunicação começa com o receptor, não com o interlocutor. Então, se eu estou ensinando, eu preciso entender o seguinte: a comunicação só acontece quando você entende. E a gente pensa assim: não, eu falei, então eu comuniquei. E se você de fato quer que as pessoas entendam o que você está falando, você precisa entender o seguinte: só eu falar não aconteceu comunicação ainda. Porque o ciclo da comunicação só fecha quando o que eu falei foi compreendido por quem ouviu. Aí comunicação aconteceu, porque saiu da mente do coração de uma pessoa e entrou na mente do coração da outra pessoa. Aí aconteceu comunicação. Então não é só falar, é você falar de um jeito que as pessoas possam entender. E, gente, vamos falar de Jesus aqui? Jesus foi mestre nisso. Mas mestre, né? Não se preocupe com o que vocês vão comer, o que vocês vão viver. Vocês não veem os pássaros no campo, vocês não veem os lírios no campo, Deus cuida deles, né? Um homem foi semear, lançou 4 sementes no campo, uma caiu em terreno pedregoso, outra caiu na beira do caminho, outro passarinho veio, outro caiu em terra fértil, produziu 30, 60 e 100 vezes mais. Cara, Jesus usando linguagem do povo, ilustrações práticas para que a turma entendesse conceitos do reino de Deus. A gente poderia dizer, eu não entendo nada do reino. Jesus falou, então deixa eu explicar para você com semente, com planta, com pedra, com árvore, sabe? Então Jesus foi mestre de comunicar de uma forma que todo mundo entenda. Jesus foi mestre em comunicar verdades profundas sem maldade, sem superioridade, sem orgulho, sem dificultar o acesso para as pessoas. Jesus foi mestre nisso. E nós também precisamos ser. Olha o versículo 23. Versículo 23, continuação. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem instrução. Olha a conexão. O coração do sábio tem que primeiro ensinar a boca do sábio. Porque não adianta o cara dizer que é muito sábio aqui, mas não consegue controlar a língua, não consegue falar com mansidão. Querido, Jesus foi manso na sua fala, na grande maioria dos casos. Ele só não foi manso com os
líderes religiosos que deveriam saber, porque tinham o Antigo Testamento todo memorizado. Sim, senhor, sim, senhora. De Gênesis a Deuteronômio, todo memorizado, decorado. Mas não tinha descido para o coração. Com eles, Jesus foi duro, muitas vezes. Mas nem todas. Porque Nicodemos era um desses mestres da lei que foi procurar Jesus com o coração genuíno, dizendo, cara, o que eu preciso fazer para herdar o reino do céu? Jesus disse, você precisa nascer de novo. Aí ele diz, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe. Jesus puxa a orelha dele, cara, você deveria saber disso. Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Mas Jesus tem paciência para ensinar ele porque ele veio com um coração genuíno. O problema eram os mestres da lei que vinham para tentar pegar Jesus, fazer pegadinha com Jesus. E literalmente, nós já estudamos isso, né? No final do ano passado. Tinha momentos em que Jesus estava reunido em lugares, curando pessoas, pregando o evangelho, e eles plantavam gente dos mestres da lei para fazer pegadinha com Jesus. Aí Jesus não deixou barato. Mas ao ensinar o coração de pessoas que estavam vindo de verdade, né? Tem aquela história que Jesus ensina em um lugar ali na beira do mar da Galileia, ele entra no barco, atravessa para outro lugar, chega lá, a turma já tinha chegado também. A turma viu Jesus atravessando de barco, eles deram a volta no mar da Galileia. É grande, mas não é tão grande, tá? É um lago grande, chama de mar da Galileia, mas na verdade é um lago, tá? Eles deram a volta a pé e quando Jesus chega lá, eles já estavam lá. Ele diz que Jesus olha a multidão, tem compaixão deles. Jesus querendo descansar, querendo ter um tempo com seus discípulos. Mas vê a fome da galera, vê o desejo da galera e tendo compaixão deles, Jesus vai e continua ensinando eles. Então, quem estava com fome, Jesus estava disposto a ensinar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você está com fome para o que Jesus quer ensinar para você nessa conferência do Espírito Santo? Sabe por quê? Quem está com fome, Jesus tem compaixão, quer ensinar, se desdobra e, cara, entrega muito mais do que a gente imagina. Você está com fome? Porque se você está com fome, pode ter certeza que o banquete vai ser recheado. Agora, se você vem só para questionar a teologia, se você vem só para achar falhas, não vai ter muita coisa para você. Espero que você esteja vindo com fome. Eu estou incendiado, com fome. Expectativa lá em cima para aquilo que Deus vai fazer. Nem vou dar spoiler. Vou me segurar aqui. Mas vai ser bênção demais. Vamos voltar para o 23. 23. O coração do sábio, então, ensina a sua boca. Primeiro precisa ensinar a sua boca. O coração do sábio precisa, sabe? O coração sábio precisa ser refletido na forma de falar na boca. Aí os seus lábios promovem a instrução. Então, voltando de novo, não é só falar. É falar de um jeito sábio, de um jeito instruído, de um jeito manso, sim. Só para você achar que o pastor é muito bonzinho, ele está falando que ele quer que todo mundo seja bonzinho igual a ele. Vamos para o 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então não é que a gente vai negar a verdade, de forma alguma, Jesus nunca negou a verdade. Mas Jesus falou de uma forma que abria o coração das pessoas para receber a verdade. E esse é o nosso chamado. Absorvermos sabedoria, a sabedoria que está dentro de você, instruir a sua boca, para que no falar também haja sabedoria, não só no coração, mas também na boca haja sabedoria. E à medida que houver sabedoria nos meus lábios, nos seus lábios, nós vamos promover a instrução, versículo 23. Ou promover a instrução, versículo 21 é a mesma coisa. 21 e 23 é a mesma coisa. Promover a instrução. Ou seja, nós vamos falar coisas corretas e coisas boas, falar da forma correta e da forma boa, para gerar coisas corretas e coisas boas na vida dos outros. Meu irmão, em nome de Jesus, que assim seja sobre a sua vida. Que a sabedoria que Deus está derramando sobre nós nesse tempo flua para o seu coração, do seu coração para a sua boca, da sua boca para o coração de outras pessoas e seja multiplicado em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar pelo nosso dia hoje. Vamos orar também pela nossa noite hoje à noite, que vai ser incrível. Não perca, não perca, não perca, não perca. Esteja lá junto com a gente, vai ser um tempo maravilhoso. E vamos já entregar a conferência e o começar de tudo isso para o Senhor.
Pai, nós louvamos o Senhor pela tua palavra que traz vida ao nosso coração, pela tua palavra que traz instrução para nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado nesse tempo. Ensina-nos também, Deus, a trabalhar com a nossa boca para trazer entendimento, a tua sabedoria afetar de forma positiva a nossa boca. Deus, entregamos hoje, ó Deus, a conferência ao Senhor. Pedimos a tua bênção e o teu mover sobre nós nesses dias. E, Pai, eu oro que a sabedoria que a gente está recebendo não fique só para nós, mas também seja replicada através de nós na vida de outras pessoas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês aí. Até de noite. Abraço.